Hoje eu vou contar a história da deusa Juno e suas rivais. A deusa Juno, como todo mundo sabe de domínio público, era casada com Júpiter, o deus dos deuses. E, um belo dia, ela percebeu que escureceu subitamente. O tempo fechou e escureceu. Antes estava sol, mas escureceu rápido assim, com uma coisa que nunca tinha tido antes. E ela ficou desconfiada, ela falou assim, isso aí é coisa do meu maridão. Ele está fazendo, está aprontando algumas das dele nas escondidas e não quer fazer o que está fazendo na luz. Por isso que escureceu o mundo rápido. Vou subir lá para ver o que está acontecendo. Ela foi lá, afastou as nuvens e viu Júpiter perto de um riacho, junto com uma bela novilha. Uma novilha muito lindinha. E ela ficou desconfiada que essa novilha, apesar de ser mortal, o que na verdade era o caso, poderia ser uma bela ninfa. E ela não estava errada não. Mas vocês vão ver o que vai acontecer agora. O que aconteceu foi o seguinte, quando Júpiter sentiu que ela ia subir, ele transformou a bela ninfa em uma novilha. A bela ninfa era chamada de Io, e ela era filho de Inaco, Rio Deus. O que aconteceu? Ela ficou desconfiada e aí ela quis dar um nó em Júpiter. Aí ela falou o seguinte, ô Júpiter, já que ela não é nada não, você pode me dar ela de presente? Aí o Júpiter ficou mal na situação, né? Falou assim, como é que eu vou dar minha amante de presente para ela? Aí eu era amante de Júpiter. Como é que eu vou dar minha amante de presente para ela, né? Mas ele não teve como recusar, né? Pô, podia até levantar outra desconfiança, né? Vai recusar um presente assim bobo para a mulher dele, que é a esposa dele, uma deusa? Não tem como recusar. Ele foi lá e deu, né? Mas mesmo assim, Juno, não, mesmo ele dando, Juno não perdeu a sua desconfiança. Ô mulherzinha ciumenta. Ela foi lá e chamou um cara chamado Argos para tomar conta de Io. Só que era o seguinte, o Argos tinha 100 olhos na cabeça. Porra, não eram 90 não, eram 100 olhos na cabeça. Coisa pra cacete. E ele ficava tomando conta da Io de dia, deixava ela pastar, ele ficava com o olho aberto o dia inteiro. O que acontece é o seguinte, o Argos não dormia fechando mais 2 olhos. A situação é essa. Então ele ficava com pelo menos 98 olhos abertos. O cara era, porra, é plantão direto, plantão 24 horas. E eu ficava sob o cuidado dele. Ele deixava ela pastar de dia e de noite amarrava uma corda no pescoço dele. Até que teve um dia que Io foi lá e encontrou seu pai e suas irmãs, mas na forma de ovelha, de novilha. Na forma de novilha. E aí ela ficou doida para contar pro pai e para as irmãs, né, que era a Io transformada, mas não tinha como, né? O pai até deu um pouquinho de grama para ela lamber assim na mão, ela foi lá lambeu, e ela falou assim: como é que eu posso fazer meu pai me reconhecer? Ah, eu vou escrever com o meu casco o meu nome na areia. Ela foi lá e escreveu Io, que é um nome curtinho, pequenininho, dá para escrever, né? Fácil, né? Io, foi lá e escreveu. Aí o pai dela reconheceu ela imediatamente, o Inaco, que era o Rio Deus, e falou assim: pô, minha filha, teria sido menos pior se eu tivesse te perdido completamente. Você nessa situação de novilha é muito mais doloroso. Enquanto o pai dela estava lá se lamentando, o Argos observou o que estava se passando, né? E se aproximou de Io, no caso da novilha, e tirou ela logo de circulação. Tirou ela de perto do pai e das irmãs. Mas Júpiter estava se incomodando muito com esse sofrimento da novilha, da Io. Porque o Argos estava enchendo o saco dela, não saía do pé dela, tipo marcação cerrada, né? Ele falou: vou chamar Júpiter, eu vou chamar Mercúrio, Júpiter, eu vou chamar Mercúrio para acabar com essa pendenga. Vou chamar Mercúrio, que é um pistoleiro. Mercúrio vai lá assassinar o Argos. Não deu outra. Ele foi lá, chamou Mercúrio. Mercúrio calçou suas sandálias aladas, pegou sua vara de condão e aí foi lá e desceu. Quando ele desceu só com a sua vara de condão e ficou se passando por um pastor de rebanho. E ele tirou uma gaita e começou a tocar a gaita. Ele, é claro, se aproximou de Argos, né? E Argos, vendo aquela gaita, se adorou aquele som da gaita, nunca tinha ouvido aquela música. E o Argos falou para ele assim: pô, vem para cá, senta aqui, cara, porque aqui nessa pedra é legal, porque nosso rebanho fica nessas pastagens aqui, são as melhores pastagens que tem nas redondezas. Senta aqui na sombrinha comigo.
Mercúrio foi lá, começou a contar a história até bem tarde para o Argus, entendeu? Tocou o seu instrumento, sua gaita, tentando adormecer os olhos do Argus. Pô, eram 100 olhos para dormir, é coisa pra cacete, haja paciência, hein? Entendeu? Mas Argus deixava sempre os olhos abertos, não tinha jeito. Ele fechava os olhos, mas abria outros, não tinha jeito. Foi então que Mercúrio decidiu contar uma história longuíssima para o Argus. A história de uma ninfa chamada Syrinx e a história de Pan. É uma longa história, eu não vou contar aqui agora, essa é uma outra história. Só que antes mesmo do Mercúrio acabar de contar essa história, ele percebeu que o Argus adormecera completamente. Todos os 100 olhos fechados, e ele enfim tinha conseguido. O que ele foi lá? Com um só golpe, um golpe de uma vez só, cortou a cabeça do Argus e atirou para baixo do rochedo. Eles estavam em cima de um... Quando o Argus chamou ele, eles estavam em cima de um rochedozinho assim, de um morrinho, entendeu? Aí ele foi lá e tirou a cabeça do Argus para baixo. Todos os olhos do Argus se apagaram e Juno fez o quê? Juno não estava já, né? Estava ali por perto, viu o que aconteceu. A Juno foi lá, pegou os olhos do Argus e colocou como ornamento na cauda do pavão. É por isso que o pavão tem aqueles olhos na cauda, entendeu, pessoal? Tá explicado para vocês agora. Essa curiosidade desde criança que a gente tem. Por que o pavão tem olhos na cauda? Porque a Juno foi lá e colocou a cabeça do Argus como ornamento na cauda do pavão. Só que a vingança dela não estava ainda. Não estava ainda. Ela não estava. Ela não se deu por satisfeita. O que aconteceu? Ela mandou uma mosca gigantesca perseguir a Io. A Io fez o seguinte, ela correu o mundo inteiro fugindo da mosca. Ela nadou por todos os mares, subiu montes, atravessou riachos, atravessou estreitos no mundo, mares, oceanos, montanhas, vales, planícies, até que ela chegou no final do rio Nilo. Quando ela chegou no final do rio Nilo, Júpiter chegou, falou o seguinte: vou acabar com essa onda agora. Tá muito sofrimento isso aqui. E ele intercedeu pela Io, e diante de sua promessa de que não daria mais atenção a alguma ninfa, Juno aceitou em devolver ela para a forma original, que era a forma de ninfa. Entendeu? Ela prometeu que não ia mais ligar para isso, e o Júpiter também prometeu que fez uma promessa que não daria mais atenção à ninfa. E aí ela falou assim, então tá bom, se você está fazendo essa promessa, pode voltar com ela para a forma normal. E aí foi curioso observar como é que ela conseguiu aos poucos recuperar a sua aparência. E aí o que aconteceu? Os seus pelos foram caindo do corpo, os seus chifres foram encolhendo, os olhos foram se estreitando, a boca diminuiu de tamanho e as mãos e as unhas surgiram no lugar dos cascos, das patas dianteiras. E nada mais restava da novilha, a não ser a beleza. A novilha era muito bela e a Io também era muito bela. A princípio, a Io teve medo de falar, mas pouco a pouco ela recuperou a confiança e foi levada de volta para junto do seu pai e das suas irmãs. O seu pai era o Ínaco. E esse foi o final. A história termina nesse ponto. Ela voltando para o pai e para as irmãs. Vejam você o que pode levar ao ciúme destemperado. O que Juno fez com Júpiter. E o que pode levar um marido traidor, um marido que pula a cerca. Júpiter pulava a cerca pra cacete. As histórias sobre as aventuras amorosas de Júpiter dão 20 livros. A gente vai ver todas as histórias aqui no nosso playlist. Mas Júpiter, então assim, juntou um cara que pulava a cerca com uma esposa desconfiada, e quem pagou o pato foi a novilha. Lá foi a Io vira novilha. O pai e as irmãs dela ficaram mal no começo, mas depois ela queria falar, não conseguia, queria esticar as mãos, mas não conseguia. Uma confusão só. Acabou matando um cara de 100 olhos. Tudo por quê? Porque pulou a cerca e por causa do ciúme. Porque ele podia até ter pulado a cerca. Se não fosse ciúme da esposa, não aconteceria nada. Entendeu? Ou se ele não pulasse a cerca, também não aconteceria nada. A esposa não teria por que ter ciúme dele.
né? Os dois lados aí estão numa situação meio complicada, né? Essa é a história de Juno e suas rivais. Se vocês gostaram dessa historinha, deixa o seu like, se inscreve no canal, porque vem muito mais pela frente da religião grega e de todas as religiões do mundo. Nós vamos contar as histórias aqui de todas as religiões do mundo. Obrigado pela sua visita e até aí, ó, tá aí, ó. Essa é a Juno. Obrigado pela sua visita e até a próxima.